Ruth, nós estamos esse ano dentro de uma visão que o Senhor nos deu. Qual é a visão mesmo? Qual é a visão mesmo? Tá. Vivendo as promessas de Deus. Assim é mole. Vivendo as promessas de Deus. E nós estamos aí já no 3º mês, falando só sobre as promessas de Deus. E Deus tem, creio, nos ensinado muito. Você tem aprendido com relação a isso nesse tempo? Você tem aprendido com relação a viver as promessas de Deus através daquilo que a gente tem compartilhado aqui? Deus ele tem nos ensinado a respeito das promessas dele. E por que nós podemos confiar nas promessas de Deus, que elas se cumprem? Pela fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às suas promessas. Então nós confiamos nele, nós confiamos na palavra do Senhor, como está lá: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então Deus é fiel àquilo que ele promete. Você já tem desfrutado aí de bênção referente à promessa de Deus nesse tempo? Amém? Então Deus nos deu essa visão e nós vamos caminhar. Esse ano nós estamos buscando caminhar dentro desse processo de aprendermos lições importantes para que possamos viver as promessas de Deus. Semana passada nós vimos assim aquilo que pode nos impedir de viver as promessas de Deus. Então foram 3, são mais coisas, mas no domingo nós tivemos a oportunidade de compartilhar 3 coisas que podem nos impedir ou atrapalhar a que nós possamos viver as promessas de Deus, tomar posse das promessas de Deus e ser abençoados por Deus. Nós vimos na vida de Gideão, está ali, né? Não por acaso nós chegamos, já encontramos esse quadro aí. E quando nós chegamos aqui, a coisa que primeiro chamou a atenção de Francisco foi esse quadro aí. E não tem como não chamar a atenção. Primeiro, assim, pela força, pela força bíblica e profundidade do que está ali da cena, mas também pelo artista, porque ele fez um trabalho muito bonito. É um quadro muito bonito. Eu pedi até a Renata para tirar foto e ela tirou foto. Como ali não tem um artista, eu pretendo fazer alguma coisa com relação a isso aí, né? Assim, não tem ali como você pedir direito ali pela obra dele, embora aqui na Bíblia não tem direito autoral, né? Então, mas é muito importante, muito profundo aquilo ali. Então, dentro desse aspecto, nós compartilhamos sobre 3 coisas que podem nos impedir. A primeira, a questão da nossa autoestima. Nós vimos como Gideão, ele tinha um problema nessa área, como Saul manifestou, Davi, o próprio Moisés, que acabou pedindo a Deus: envia outro, não dá para enviar outro, e deu as suas desculpas. Então isso é natural, porque eles eram humanos, nós somos humanos. Então nós podemos também manifestar essas mesmas dificuldades, que foi a questão da autoestima, a questão da pouca fé, com a falta de fé, e a questão do medo. Só que tem um porém: eles, em especial Gideão, mostrou isso, mas ele venceu esses inimigos. Deus o conduziu para que ele vencesse. Em Deus ele venceu esses inimigos, e a partir daí ele foi usado por Deus com 300 homens, né, para libertar o povo de Deus. Então Deus tem nos ensinado. Então, ora, nós vamos ser ensinados por Deus. A palavra de Deus sempre vai nos ensinar, mas ora ela vai ter um caráter mais terapêutico, no sentido de nos curar, de nos libertar
daquilo que nos prende, e o medo é uma delas. O medo é uma delas. A célula de semana passada foi talvez uma das melhores células que nós tivemos em termos de participação das pessoas. A Jo até destacou isso quando nós estávamos conversando no grupo de intercessão. A Jo colocou isso, né? Nós tivemos a oportunidade de nos colocar, porque sempre nós possamos nos colocar, a célula é para isso. Aqui nós recebemos a mensagem, ao longo da semana nós oramos, estamos com que a mensagem ela trabalhe no nosso interior, e na terça-feira nós temos a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus falou conosco. É a questão prática da palavra de Deus. O que Deus falou com você para o seu cotidiano a partir daquilo que você ouviu. Então a célula é muito importante, porque funciona como um suporte para isso, para a mensagem que é ministrada aqui. Amém? Então Deus tem nos abençoado e abençoado muito, e que essa manhã Ele possa nos abençoar como Ele tem nos abençoado até aqui, por meio da vida dessa mulher de Deus tão especial, de nome Ruth. Então Ruth, no capítulo 1, no verso 1, mas antes de nós lermos o texto, entrarmos na mensagem propriamente dita, vamos orar. Curva sua cabeça aí, feche seus olhos. Deixa esse tempo aí para a gente falar com Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que temos de estar na Tua casa. Obrigado porque temos acesso à Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos orientar a partir dessa história, a partir da vida de Ruth, a como nós devemos proceder, Pai, para que possamos ser abençoados por Ti e também abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Ruth, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Quando voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estão velhas demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum. Parem, minhas filhas. Parem, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo o rigor de outra coisa que não a morte, para me separar de ti. Quando Noemi ficou que Ruth estava
de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor me chamem de Mara, pois Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita e da cevada. Então nós vemos aqui o início da história do capítulo 1. O livro de Ruth ele é dividido em 4 capítulos. E nós podemos ver no primeiro capítulo a base da história, o que aconteceu, a origem da família, né, de Elimeleque, que sai de Belém, motivado por uma fome que tinha, e vai até Moabe. Estando lá, ele morre, depois morrem os seus filhos haviam casado, como diz o texto, com 2 mulheres moabitas. E aí, lá Noemi toma conhecimento que a fome cessou lá em Belém. Ela projeta voltar e volta, e as suas 2 noras voltam. Agora uma decide seguir, e Ruth, uma decide ficar e outra decide segui-la, que é o caso de Ruth. E aí ela ainda tenta demover Ruth de segui-la, mas Ruth faz uma das declarações mais fantásticas que a Bíblia mostra: onde fores, eu irei; onde estiveres, estarei; onde morreres, morrerei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E ela estava tão decidida que depois Noemi, quando viu que ela estava obstinada, desistiu de tentar demovê-la, de segui-la. Então elas chegam de volta, e aí a Bíblia diz que há um alvoroço ali na cidade. Noemi voltou e eles falam: será que é Noemi? E ela diz: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, que significa amarga, porque a amargura tinha tomado conta de Noemi pelo que ela tinha vivido lá em Moabe. E é interessante porque no final aqui diz que foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Isso é importante, elas terem chegado no início da colheita. Isso tem uma relevância muito grande para a história. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele projeta tudo no tempo certo, Ele tem o controle de tudo. Ela voltou no tempo certo em que ela deveria voltar. Não é só porque já havia fartura lá, não é só porque a escassez tinha terminado, mas é porque aquele tempo era importante para todo o desenrolar da história, para tudo que Deus ia fazer através da vida da Ruth, de bênção para a própria Ruth e de bênção para Noemi. Porque quando elas chegam numa condição ruim, numa condição adversa, como Noemi fala que ela sai de mão cheia e volta de mão vazia. No português, né, aqui no Brasil, usaria a expressão de mãos abanando, né, de mão vazia. E aí o que acontece a partir daí? Elas precisavam sobreviver, elas precisavam de alimento, elas precisavam se manter. E Ruth toma uma atitude de buscar, por meio do trabalho, o sustento delas. Então diz aqui no capítulo 2, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espiga atrás dos cespeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia
a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Casualmente, ela entrou no campo que era de Boaz. Será que foi casualmente que ela foi entrar justamente no campo de Boaz? Já que ele era o parente, tudo isso fazia parte do processo de Deus para que elas pudessem ser abençoadas e desenrolar da história. Então ela diz: eu vou ao campo, vou colher espigas. E lá em Deuteronômio, no capítulo 24, a partir do verso 19, diz assim: quando vocês, a orientação de Deus, a lei, a orientação ao povo, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhar. Deixem para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Quando sacudir as azeitonas das oliveiras, não volte para colher o que ficar nos ramos. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colher as uvas da sua vinha, não passe de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. E isso lhe ordena isso o Senhor. Então a lei orientava para que fosse feito isso. Então quando ela vai lá no campo, que ela diz que ela vai colher, e aí ela está dentro dessa condição aqui que a lei orientava, para que não se tirasse a colheita toda, mas que deixasse parte ainda lá, para que fosse colhido, para abençoar os órfãos, para abençoar as viúvas e o estrangeiro. Então ela estaria nessa condição. E que também aquilo que caísse não pegasse, deixasse para poder colher. Então é por esse motivo que ela vai, Agora, é interessante porque ela tinha esse conhecimento. Ela tinha esse conhecimento prévio que ela podia fazer. Isso era uma prática lá, isso era a lei que dizia. E aí é interessante como que ela tinha esse conhecimento, mesmo que outros povos, além do povo de Deus, tivessem outras práticas semelhantes, mas como que ela tinha esse conhecimento? Por meio do contato com Noemi. Então ela tinha esse conhecimento desse procedimento. E aí ela faz dessa forma. E aí a gente vê que o que acontece? Ela não vai lá casualmente, ela é dirigida por Deus para aquele lugar. E exatamente quando ela está pegando ali, é que Boaz chega. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar as espigas e os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção. Onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando estiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então nada por acaso dele passar naquela hora, e ele reconhecer o bem que você fez, aquilo que você está semeando, Deus está vendo. Que Deus te retribua todo o bem que você tem feito
a sua sogra. Nada por acaso. E aí, ele ainda dá ordem lá para que capriche no que deixar para trás, né? Para que ela tenha mais abundância. E depois, quando ela volta a Noemi, e Noemi pergunta a ela: minha filha, como é que foi o trabalho? Ela falou: olha, fui lá, fui abençoada, tinha lá o Boaz, né? Ela falou: é nosso parente. Você está no lugar certo, nosso parente. E aí, a história segue, né? Como elas voltaram, estavam sem terra, e a lei dizia que a mulher que ficasse viúva, a lei do levirado, o irmão teria que assumir a cunhada para dar um filho, para permanecer, para dar descendência a esse irmão, para que o nome dele não sumisse. Então, ele estava naquela condição. A lei também dizia que, no caso de morte, viuvez, como tinha acontecido ali, era a lei do resgate. O parente mais próximo, ele poderia resgatar aquelas terras. E Boaz era parente. Só que Boaz, ele tinha um outro parente que era mais próximo que ele. E aí ele toma a atitude de proceder com esse resgate. E aí no capítulo 4, diz assim, 4 verso 1: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade, sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá, sente-se. Ele foi e assentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhes que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras, Noemi e da Moabita, Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fosse válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunha de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a herança e para que seu nome não desapareça da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Então, ele procede de uma maneira seguindo os trâmites legais. Isso no capítulo 4. Só que no capítulo 3 existe um arranjo, né, numa orientação de Noemi para Ruth, que nesse período da colheita, e era o período da colheita, o fazendeiro, o dono da plantação, normalmente ele acompanhava todo esse processo. E ela sabia que por esse procedimento Boaz estaria lá, e tinha a eira onde ele se colocava à noite para descansar. E Noemi orientou Ruth e falou: olha, vigia ele, quando ele for descansar, ele vai pegar lá um lugar especial e vai descansar. Quando ele for deitar, quando ele for descansar, você vê onde ele está, vai, descobre os pés dele, deita aos pés dele e deixa. Depois ele vai te dizer o que fazer. E aí, quando Boaz, no meio da noite, ele acorda com aquela pessoa, aquela mulher, ao pé dele, ele pergunta quem é ela, identifica.
e ela pede para que ele lance a capa sobre ela. Capa era no sentido de cobertura, mas ela estava indo mais além. Ela estava fazendo um pedido de casamento a ele, no sentido de que ela fosse coberta e casar, né? E aí ele respeita aquela situação, ele entende aquela situação, diz que vai fazer, não toca nela. Ela sai, ele pede para que ela saia ainda antes de clarear o dia, para que as pessoas não vejam e não tenham problema. E ela vai e conta a Noemi o que aconteceu. E Noemi fala para ela assim, ó, ele não vai sossegar enquanto ele não resolver esse caso. Por quê? Porque ele já estava enamorado por Ruth desde a primeira vez, quando ele olhou e perguntou quem é. Agora imagine um homem apaixonado, né? Imagine como é que funciona isso. Ou vice-versa, né? Quem passou por esse processo aí sabe como é que é. Você fica ansioso, a paixão, o amor, você fica ansioso. Quando tem o dia do encontro, né? Eu vim de uma geração que a gente só podia namorar no final de semana, ou às vezes tinha uma abertura para namorar um dia fora do final de semana, que era terça-feira. Aí namorava terça, sábado e domingo. E aí você ficava esperando, ansioso para chegar o sábado. Ansioso para chegar o sábado. E aí depois, na despedida do domingo, no apagar das luzes, né? Ainda já tinha um horário que era 10 horas, que era o horário do término do Fantástico, quando tocava aquela musiquinha, ou musiquinha inconveniente, porque era a hora de você ir embora. E aí você chegava de lá, né? Aí olhava para ela olhava para você, ou você olhava para ele, ou vice-versa, você olhava, aí falava assim, vai você, entra você, vai você, eu só vou depois que você entrar. Aí ela ficava de lá, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, né? Agora quando a coisa dava ruim, quando aquele dia não tinha sido um dia bom, ela, em vez de ficar assim, ela falava, vai. Aí já te mandava embora e entrava e nem olhava para trás, né? Então essa questão de estar enamorado, imagine como que ele ficou. Imagine como ele ficou aquele tempo. E aí ele vai lá e procede dessa maneira para resgatar e consegue fazer isso, né? Seguindo a lei, seguindo todo o trâmite legal. E depois ele casa com ela. Né? E é interessante que aqui diz que, mais uma vez, ele está nas portas da cidade quando casualmente o resgatador vai passando. Não é por acaso, querido. Tudo com o processo de Deus, tudo estabelecido de Deus, tudo no tempo certo, para que aquele encontro acontecesse, para que aquilo procedesse. Deus no controle daquela situação. E aí lá em Romanos capítulo 8, verso 28, diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E ela já tinha declarado, o teu Deus será o meu Deus. Então, como Deus, né, procede na história para abençoar aqueles que vão. E as coisas vão se encaixando. E quando a coisa é de Deus, querido, não tem embaraço, elas vão se encaixando automaticamente. Tudo dá no tempo certo. Você perde aquela condução, você acha, pô, perdi o tempo. Não, mas quando você chega lá, era o tempo que você deveria chegar. Então é isso que nós precisamos entender com relação ao agir de Deus para a nossa vida. Agora, como Deus é maravilhoso. Como uma história que começa como um drama cruel, de morte de 3 homens, foram os 2 filhos mais o marido, uma fome numa terra distante, ela volta para sua terra, volta para Belém, casa do pão, ela volta para o lugar, e tudo acontece no tempo certo com Deus. Agora, nós
estamos falando, nosso tema é promessa. E nós falamos aqui no começo que as promessas de Deus nós podemos confiar pela fidelidade de Deus, porque a fidelidade é um dos atributos de Deus. Deus é fiel. E alguns domingos atrás nós vimos, falando de Josué, quando Josué estava se despedindo lá do povo, né? Ele conduziu aquele povo até a terra, ainda tinha mais terra para conquistar, e Josué dá uma orientação àquele povo. Josué capítulo 23, a partir do verso 6, diz assim, Josué falando para eles na despedida dele: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoque os nomes dos seus deuses, nem jure por eles. Não lhes preste culto, nem se incline perante eles. Mas apegue-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Então Deus, que é um Deus fiel, Ele esperava que aquele povo fosse fiel. Deus é fiel, mas Ele espera fidelidade. E aí, quando nós somos infiéis, nós trazemos problema para nós. A infidelidade a Deus faz com que nós não vivamos as promessas de Deus. Esse povo tinha promessa de Deus para a terra, mas Deus alertou: olha, não seja infiel. E mais na frente vem uma outra geração depois, e eles se perderam. Nós compartilhamos isso há um tempo atrás. E por conta disso, por conta da infidelidade desse povo a Deus, Deus permitia que os povos vizinhos viessem e tomassem toda a lavoura e saqueassem o povo. E aí nós vimos a questão de Gideão, porque Deus levantava juízes. Qual era a função do juiz? Libertar o povo daquela opressão. Então o povo vivia naquela opressão, aí se arrependia, aí clamava o Senhor misericórdia. Aí Deus, na sua fidelidade, na sua bondade, no seu amor para com aquele povo, que Ele permaneceu e permanece fiel, levantava homens que libertavam aquele povo daquela opressão. Aí a Bíblia diz, e nós vimos isso um tempo atrás, morria o juiz, o que acontecia? Eles voltavam a práticas até piores, amavam de novo, aí Deus levantava outro juiz que libertava. E assim foi com relação a Gideão, que compartilhamos semana passada. Nesse contexto aqui, havia não uma animosidade entre Israel e os moabitas. Era um tempo que se permitia essa ida para lá, né? E por conta disso, Noemi, Elimeleque, a sua família foi para lá. Então é muito interessante, porque a fidelidade é um elemento chave para que nós possamos viver e desfrutar das bênçãos de Deus, viver as promessas de Deus e desfrutar das bênçãos de Deus. Nós precisamos aprender isso, né? E aí nós vamos ver com relação à fidelidade, e a Bíblia ela é repleta de textos que falam sobre esse tema, mas eu separei aqui 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 1 e 2, Timóteo 2, no verso 2, Paulo falando a Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Que você ouviu de mim, confia a homens fiéis, para que sejam capazes de ensinar a outros. Então, fidelidade é um pré-requisito para que nós possamos servir a Deus e fazer a obra de Deus.
Deus confia. O que ele fala? Confia o que você aprendeu de mim a homens fiéis. Nesse mesmo capítulo, no verso 13, Paulo, ainda falando com Timóteo, diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, se nós nos colocamos como infiéis, Deus permanece fiel. Isso acontecia com aquele povo. Aquele povo se desviava, aquele povo era infiel, mas Deus, pela fidelidade dele, ele permanecia naquela posição. Ele não invalidava a promessa. O povo perdia por causa da infidelidade. Quando o povo corrigia, está lá. Isso é misericórdia de Deus. Isso é fidelidade de Deus. Então a fidelidade é importante. E aí, olhando para a vida de Ruth, eu identifico aqui duas características que devemos manifestar para vivermos as promessas de Deus e desfrutar das suas bênçãos. Ruth tinha duas características importantes. Uma era o comprometimento. Ruth demonstrou ser uma pessoa comprometida. Irei aonde você estiver, ficarei com você. Comprometimento. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela foi, Noemi tentou demover Ruth, mas Ruth estava comprometida com Noemi. E Ruth não se comprometeu só com Noemi. Ruth se comprometeu em 3 níveis. Ruth se comprometeu com Noemi no nível pessoal. Ruth se comprometeu com uma pessoa. Ruth se comprometeu com um povo. O seu povo será o meu povo. E Ruth se comprometeu com Deus. Então nós podemos nos comprometer com uma pessoa, com o povo de Deus, que hoje é representada pela igreja dele na face da terra, e com Deus. Com quem você tem se comprometido? Com quem você tem se comprometido, ou com quem você tem se comprometido? Isso é uma pergunta. E a outra, você tem correspondido a esse comprometimento que você tem feito? Você se comprometeu e você tem feito? Muitas vezes, na maioria das vezes, nós não nos comprometemos nem conosco mesmo. Nós nos comprometemos conosco e não cumprimos aquilo que nos comprometemos conosco. Vou dar um exemplo. Existe uma necessidade, de uma maneira geral, de nós fazermos uma dieta, um regime. E aí você fala assim: olha, eu vou fazer um regime. Segunda-feira eu começo a dieta. E aí minha filha lá em casa fala assim para mim: qual segunda-feira, de qual ano, de que mês? Que essa segunda-feira nunca chega. Essa segunda-feira nunca chega. Você se compromete para fazer uma dieta, é na segunda-feira, mas essa segunda-feira nunca chega. E aí, por um tempo, nós participamos de uma célula lá no Porto Velho, no bairro do Porto Velho, uma célula abençoada em todos os sentidos, principalmente na questão do momento, daquela confraternização, que nós estávamos numa casa de uma pessoa que trabalhava com culinária, que fazia umas coisas muito boas, somada a outras mulheres que cozinhavam muito bem. Então lá era uma maravilha, era um banquete no momento da palavra. Deus nos alimentava, mas depois também tinha lá umas coisas muito boas. E a célula era segunda-feira, justamente no dia que seria marcada a dieta, tia Déia. Agora, como começar na segunda-feira, participando de uma célula desse jeito?
E aí, além de nos fartarmos lá, ainda tinha, na linguagem antiga, o farnelzinho. Você ainda levava para casa. Lá tinha comumente tinha uma rabanada recheada com banana, que eu conheço uma irmã que, se tivesse lá, né, que ela gosta muito de rabanada, né? Então nós estávamos lá. E aí você se compromete com você, com a sua dieta, e a gente não cumpre. Estou falando com uma questão de dieta. Agora, quanto mais outras coisas que nós nos comprometemos conosco e não fazemos. Mas nós olhamos para a vida de Ruth e vemos que ela se comprometeu em 3 níveis. Ela se comprometeu com Noemi, se comprometeu com o povo e se comprometeu com Deus. E Deus alerta para que, se votar, cumpra. Então é melhor não votar, é melhor não fazer o voto, é melhor não assumir o compromisso. Mas aí nós vemos o comprometimento que ela tinha nesses 3 níveis. E por conta desse comprometimento, ela foi abençoada. Nós lemos aqui que Boaz falou para ela, que ela falou para Boaz, que aos pés de Boaz humildemente: como que eu achei graça aos seus olhos? Por que você é favorável a mim? O que ele falou? Eu tenho conhecimento de todo o bem que você tem feito à sua sogra, o comprometimento que você tem demonstrado com ela. Então, se você quer ser abençoado e viver as promessas de Deus, cumpra, seja comprometido com Deus e com a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é comprometimento. É se comprometer, é priorizar. E ela priorizou. Ela priorizou a sua sogra. Ela fez um alto investimento. Investiu seu tempo, investiu seu trabalho. Porém, com detalhe, ela investiu no lugar certo e na pessoa certa, que era a pessoa de Deus. Então essa é uma lição para nós, que nós precisamos. Queremos viver as promessas, queremos ser abençoados, mas temos que ser comprometidos. Aquele povo que sai de lá e fala para Josué: não, nós vamos fazer tudo que você falou. Falaram para Moisés: não, vamos fazer tudo que você falou. Só que esse povo, na caminhada, ele não demonstra esse comprometimento. Eles não fazem assim. E aí nós corremos o risco de nos comprometermos e não fazermos. Corremos o risco das pessoas se comprometerem conosco e não cumprirem. Isso traz consequências. Eu sei de gente que se comprometeu financeiramente, pegou objetos, ficou com objetos, se comprometeu e não cumpriu. Isso trouxe consequências ruins para a vida dessa pessoa. Está vivendo consequências ruins por conta disso. Até porque o comprometimento que fez foi com pessoas, com o povo de Deus e com as coisas de Deus. Então isso é sério. Então, comprometimento, uma característica da vida de Ruth. Um outro e mais importante: fidelidade. Nós falamos aqui no começo que nós podemos confiar nas promessas de Deus, e Deus nos deu a visão para 2021, vivermos as promessas de Deus. Mas aonde nós estamos seguros com relação à promessa de Deus? Da fidelidade de Deus com as suas promessas. Deus é fiel com a sua palavra. Ele é fiel. Como nós vimos aqui em Timóteo, mesmo que nós sejamos infiéis,
ele permanece fiel. E como Paulo falou para o seu discípulo Timóteo: o que você ouviu de mim, confia a homens fiéis. Então a fidelidade tem uma importância muito grande, não só na nossa relação com Deus, principalmente na nossa relação com Deus, mas em toda a esfera da nossa vida. E a fidelidade é a principal coisa exigida no ato do matrimônio. Tem uma aliança. Nós estamos estudando sobre aliança. Essa noite nós vamos estudar sobre a aliança da lei. Nós estudamos sobre a aliança da criação, sobre a aliança do começo, a aliança da preservação com Noé. Estudamos sobre a promessa com Abraão. Agora vamos estudar sobre a aliança da lei. Olha, Deus deu uma lei. Se você agir assim, vai acontecer assim. Se você não agir assim, vai acontecer assim. É a lei. Tinha que ser fiel aqui. O Senhor não dá um jeitinho? Não. É aqui. Não tem meio termo, querido. Então a fidelidade é importante para o nosso relacionamento com Deus, mas para o nosso relacionamento no sentido geral. O grande problema que acontece hoje na sociedade com relação ao casamento é essa questão da preservação da fidelidade. Que as pessoas já casam, se der certo a gente arruma outro e vamos embora, vida que segue. Mas não é isso. Então nós lidamos com Deus fiel, que requer de nós a fidelidade a Ele e a Sua palavra. Essa orientação que Josué passou, que Moisés já tinha passado, que Deus passou através desses homens. Para a terra que vocês estão indo, não se assemelhe a eles, não faça aliança com eles, não cultue o Deus deles, não me abandone. Tá certo? Então isso é importante. E nós vemos isso nessa mulher, Ruth. Ela nos ensina de forma muito categórica, de forma muito profunda sobre esse sentido da fidelidade. No verso 15, Ruth capítulo 1, do verso 15, vou repetir aqui as palavras de Ruth. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separe de ti. Isso é aliança. E a aliança, ela só pode ser quebrada com a morte. Está aqui. Receita para nós. Nós que pretendemos viver as promessas de Deus e as bênçãos de Deus. Salmo capítulo 16. Salmo 16 no verso 3. Salmo 16, verso 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é os que são notáveis, em quem está todo o meu prazer. Deus falando, repetindo. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, em quem está todo o meu prazer. Deus sente prazer, Deus tem prazer para com
os fiéis. Então a fidelidade dá prazer a Deus. A fidelidade dá prazer a Deus. No Salmo 62, Salmo 62, verso 12, vamos ver o que diz a respeito também. Sessenta e dois, 12. Comigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. E é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. E foi o que aconteceu com Ruth, quando Boaz fala para ela: olha, eu tenho visto tudo que você tem feito, eu tenho conhecimento de tudo, que o Senhor te retribua, que o Senhor te abençoe. Salmo 89, a partir do verso 30. Se os seus filhos abandonarem a minha lei, não seguirem as minhas ordenâncias, se violarem os meus decretos, e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoite, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, é Deus falando. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus é fiel, querido, e não muda a promessa. Ele é fiel e não muda a promessa. E aí nós vemos como essa mulher, ela nos ensina como ela foi fiel àquilo que ela se comprometeu com a sogra dela. Ela começou comprometida e terminou a história comprometida. Como Deus mudou a história daquela mulher. E é interessante, porque no capítulo 1 de Ruth, diz assim: na época dos juízes, houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então essa história se passa no tempo dos juízes, que era um tempo de apostasia daquele povo, que era um tempo que aquele povo se tornava infiel, demonstrava infidelidade, Deus levantava um juiz. E aquele povo que foi separado por Deus para abençoar as outras nações, quando se tornava infiel, ele validava a missão, como nós já compartilhamos aqui um tempo atrás. E aí, eles não valorizavam aquilo que eles eram, povo de Deus, e não tinham o comprometimento com aquilo que Deus os chamou de uma promessa que havia feito a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eles tinham uma missão. Agora Deus pega uma moabita, pega uma mulher de uma outra nacionalidade, para fazer o caminho inverso deles. Já que eles não valorizavam ser povo de Deus, ela valoriza. Ela diz: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Então Deus usa uma estrangeira para confrontar aquele povo. Aquilo que eles não valorizavam, ela valorizou, ela valorizava. O Deus que eles não valorizavam, ela valorizava. Aí Pedro vai
a nos dizer, lá na sua segunda carta, no capítulo 9, antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de Deus escolhido para uma grande missão. Sabe quem você é, meu irmão? Sabe quem você é? Bate no peito e diz: eu sou povo de Deus. Isso é graça, querido. Isso é graça. E muitas vezes a gente vê as circunstâncias e a gente acha que é povo de Deus, querido. Queremos um rei. Todas as nações têm, disseram para Samuel: levanta para nós um rei. Mas o Senhor já reina sobre vocês. Não, nós queremos ser igual aos outros. Querido, nós fomos chamados para ser diferentes, não se assemelhar. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo. Não tome a forma, não seja igual. Nós somos povo de Deus, querido. Agora é interessante, porque tinha uma orientação de Deus para que eles não se aliançassem com aqueles povos. E aí parece que a lei foi quebrada, a regra foi quebrada, porque ela era moabita, e como que ela pode ser inclusa ali? E aí o que acontecia qual era o sinal de pertencimento a Deus? Qual era o sinal de separação para Deus? Qual era o sinal visível? Era a circuncisão. Era um sinal de aliança com Deus, sinal de separação, de pertencimento a Deus. Mas aí, olhando esse texto, à luz do Novo Testamento, nós vamos ver que a circuncisão, a nova aliança, ela é feita onde? No coração. E quando ela faz essa declaração, já tinha acontecido aqui. Então isso é uma manifestação prévia da graça. Porque a salvação, mediante a graça, é universal. É graça. Ela foi incluída pela graça. Boaz tipifica Cristo. Ruth tipifica a igreja gentil. Somos nós. É graça. É graça. É graça. É graça. Então aqui é a manifestação da graça. Ela foi incluída ali, porque aquele povo precisava entender, como nós precisamos entender nesse tempo, que nós fomos chamados para ser povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de Deus, temos que ser exclusivo de Deus, mas Deus não era exclusivo dos judeus. E eles pensavam que Deus era somente exclusivo deles. Não, por meio deles ia abençoar toda a terra. Eles tinham que ser exclusivos de Deus, mas Deus não era exclusivo dele, porque Deus queria alcançar toda a humanidade. João 3,16. Deus amou o mundo, não só aquela nação, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, mas tenha vida eterna. João 1,12. E aí nós precisamos entender isso. Agora, Deus pega uma mulher estrangeira, traz essa mulher para dentro do seu povo, e aí existe uma coisa fantástica aqui. Ela foi acolhida. E o acolhimento é uma das principais coisas que nós devemos fazer como igreja. Nós temos que acolher para no acolhimento essas pessoas serem incluídas. E ela foi acolhida. E como ela foi acolhida? Como ela foi acolhida por Boaz? Todo o cuidado de Deus através da vida dele com aquela mulher. E aí, queridos, para a gente já estar finalizando aqui, quais duas características que a gente pôde pelo menos identificar aqui? Tem mais aqui, mas a gente destacou o comprometimento e a fidelidade.
E Deus honra aqueles que são fiéis. Deus honrou. Deus a honrou, não só com a subsistência da fartura que passou a ter ali, porque ela já tinha se tornado farta na colheita que ela fazia, porque Ele até agia de maneira para beneficiá-la. Ali ela foi abençoada. Agora teve mais, porque depois ela não precisava ir atrás dos ceifeiros para colher. Por quê? Por quê? Porque ela casou com Boaz e tudo era dela. Era dela. Passou a pertencer a ela também. Deus abençoou. Deus honrou. Agora a honra maior não veio pela questão material. A honra maior vem por uma questão espiritual. Estava reservada para o final da história dela. E aí nós vamos ler o último capítulo, capítulo 4, a partir do verso 18. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Isso é lindo. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Obed, sabe de que Obed é filho? De Ruth, Boaz. Da onde viria o Messias? Querido, que honra ser estrangeiro e ser inserido na genealogia do Mestre. Quer mais que isso? Quer mais que isso? Quer mais que isso? Essa era a bênção maior. Então, Deus pode nos abençoar financeiramente, Deus pode nos abençoar materialmente. Nós queremos a bênção de Deus ou não? Quem não quer aí? Todos nós queremos ser abençoados materialmente. Mas a maior bênção não é material. A maior bênção é espiritual. Agora é interessante, porque Obed-edom era pai de Jessé, Jessé pai de Davi. Então Boaz era pai de Obed, avô de Jessé e bisavô de Davi, ok? Certinho? Então ela era bisavó de Davi. É isso? É interessante porque as mesmas características que ela demonstrou, o seu bisneto demonstrou. Ele foi comprometido com Deus. Ele não tocou em Saul pelo comprometimento que ele tinha com Deus e pela fidelidade que ele tinha a Deus. E aí, um filho de Saul, Jonatas, tem uma amizade profunda com Davi e faz uma aliança com ele. Você pode ver lá em 2 Samuel capítulo 20. Faz uma aliança com ele. E Jonatas fala para Davi: olha, me seja leal, mesmo depois que eu partir, se você ficar, seja leal comigo. E aí a vida segue. Morre Saul e morre Jonatas. E um dia Davi lembra da aliança com Jonatas. E ele pergunta: sobrou alguém da descendência dele
Aí fala assim: sobrou um sim. Sobrou um rapaz que tem um problema nos pés. Foi um tombo que ele tomou quando a ama soube da morte, escorregou e deixou cair. E aonde ele está? Está em Lodebar, uma terra estéril, um lugar improdutivo. Davi falou: ó, chama ele aqui na minha presença. E quando ele chegou, ele caiu de joelho aos pés de Davi. Davi falou: olha, eu mandei te chamar porque eu fiz uma aliança com seu pai, e pela fidelidade à aliança que eu fiz com seu pai, filho, a partir de hoje você vai sentar na minha mesa e vai comer comigo, e vou restituir tudo que era do seu avô. Restituição, fidelidade. A fidelidade traz bênção, querido. Então, que possa ficar para nós nessa manhã, que possam ficar essas lições que nós aprendemos nessa manhã: comprometimento, fidelidade. Comprometimento, fidelidade. Amém? Vamos nos pôr de pé.